Olá, amigo, olá, amiga. É bom estar contigo, é bom partilhar contigo a cada semana um bocado da palavra de Deus. Não são exatamente os 2 minutos, mas é um pouquinho mais, mas é sempre um prazer partilhar contigo a palavra de Deus, especialmente este assunto que nos fala a maneira como nós devemos enfrentar as dificuldades da nossa vida. Eu espero que isso te possa estar a ajudar a enfrentar as tuas dificuldades. Mas eu convido-te a partilhares com os teus amigos os links, quer da Rádio Tranquilidade, quer dos nossos canais YouTube ou a nossa página do Facebook, 2 minutos com ele. Desta maneira podes também ajudar os teus amigos a aprender a enfrentar as suas dificuldades com a mesma esperança que estas lições nos trazem. A semana passada nós vimos como a compreensão que temos do caráter de Deus nos ajuda a enfrentar os momentos de dificuldade. Esta semana iremos ver como a Bíblia nos mostra verdades que nos ajudam a manter-nos firmes no meio das piores situações, confiando exatamente nesse Deus que vimos a semana passada. Não podemos compreender a vida religiosa sem a fé. A fé é tão importante para nós hoje como foi para homens descritos na Bíblia no passado. E é um desses homens, é a respeito de um desses homens que Paulo fala, que Paulo se refere no texto base da nossa lição, no capítulo 11 de Hebreus e no verso 27. Diz ele: pela fé Moisés abandonou o Egito sem ter medo da vingança do rei. Manteve-se firme como quem vê aquele que é invisível. Este capítulo 11 de Hebreus começa com a mais completa e objetiva definição de fé que nós encontramos na Bíblia. Vejamos então aquilo que diz o versículo 1 do capítulo 11 da carta de Paulo aos Hebreus. Diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. Dizer que temos fé quando a vida nos corre bem, quando tudo é fácil, é muito fácil, mas nós somos desafiados a mostrar a nossa fé nos momentos em que a vida não nos corre tão bem. A verdadeira fé surge da compreensão que nós temos de Deus, conforme nós vimos na lição da semana passada, e a maneira como esperamos que Ele possa agir na nossa vida nesses momentos de dificuldades. Muito vemos essa manifestação do amor de Deus, quer nas belezas da natureza, quer naquilo que a natureza produz para suprir as nossas necessidades. Vemos o amor de Deus nos sentimentos que são manifestos pelos nossos filhos em relação a nós. No entanto, parece haver situações em que as pessoas duvidam da bondade de Deus, especialmente quando a vontade de Deus não coincide com a sua própria vontade, ou quando a vontade de Deus entra em choque com a vontade do ser humano. E este não obtém da parte de Deus as respostas que gostaria de ter. Como dissemos no início, a palavra de Deus está cheia de informações que nos mostram a preocupação de Deus para com o ser humano. O capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos está cheio de afirmações sobre este Deus que se preocupa com cada ser humano. Contigo, comigo, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Vamos ver algumas dessas afirmações. Vejamos, por exemplo, o capítulo 31 e 32, o capítulo 8, os versículos 31 e 32. Que mais diremos sobre isto? Se Deus está por nós, quem poderá estar contra nós? Verso 32, Ele que nos recusou o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós, não nos concederá com Ele todos os dons? Aqui temos a manifestação máxima do amor de Deus, a entrega de Jesus para morrer a morte que cada ser humano merecia. E se Ele nos deu o que de mais precioso Ele tinha, que era o seu Filho, por que não nos irá dar ou atender a outras necessidades menores que temos? Como consequência desse reconhecimento, Paulo tem a afirmação extraordinária que vem depois nos versos 38 e 39 deste capítulo 8. Paulo diz assim: com efeito, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Vê bem, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada nem ninguém
que nos possa separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, quando nós compreendemos este amor de Deus por cada ser humano, nada nos fará duvidar da sua presença e preocupação constante com cada um de nós. Podemos compreender isto ainda melhor quando olhamos para as afirmações que o próprio Jesus faz no capítulo 14 do do Evangelho de João, nomeadamente nos versos 13 e 14. Ele diz: "E hei de conceder tudo o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso, hei de fazer tudo aquilo que me pedirem, tudo o que me pedirem." Como diz o autor da nossa lição, quando o nosso pedido é feito em nome de Jesus, podemos ficar certos de que toda a máquina celestial é posta em ação a nosso favor. Essa manifestação da resposta de Deus nem sempre se manifesta da mesma maneira. Pode manifestar-se num acalmar de tempestade de uma maneira brutal, como aconteceu com Jesus, ou de uma forma mais tranquila, quando Deus amparou o próprio Jesus, quer lá no jardim do Getsemane, quer no Calvário, quando ele estava em sofrimento. O mesmo pode acontecer nas manifestações divinas na nossa vida. Umas mais visíveis, outras menos visíveis e espetaculares, e outras ainda mais discretas. Mas a grande manifestação do amor e preocupação de Deus pelo ser humano é garantindo a sua redenção. E esta preocupação foi manifestada na ressurreição do próprio Jesus, pois ela é a garantia daquilo que Deus fará por cada um de nós, ressuscitando-nos do mesmo modo que ressuscitou Jesus e podendo passar a viver ao seu lado pela eternidade como Jesus vive agora. As palavras de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1 e nos versos 20 e 22, podem também aplicar-se a cada um de nós. Diz Paulo: "Ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe o lugar de honra à sua direita no céu, submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e pô-lo à cabeça de todas as coisas para bem da Igreja." Paulo também está a dizer nestes versos que a ressurreição de Jesus fez com que ele passasse a poder intervir em nosso favor. Nomeadamente, como vimos lá atrás, quando fazemos pedidos a Deus em nome de Jesus, no seu próprio nome. É exatamente por esse motivo que tanto Pedro, como Davi, como o próprio Jesus nos recomendam que não andemos ansiosos, porque ao confiarmos em Deus, Ele cuidará de nós. Ele não permitirá que sejamos abalados. Ele nos dará aquilo que precisamos. Vamos ver os 3 versos que expressam esta afirmação que acabamos de citar. O primeiro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no verso 7. Ele diz assim: "Confiem em todos os vossos problemas, porque Ele se preocupa convosco." Depois, Davi, no Salmo 55 e no verso 22, diz-nos também: "Deixa os teus cuidados ao Senhor e Ele te fortalecerá, pois não deixará que o justo sucumba para sempre." E depois vamos ver as palavras do próprio Jesus no capítulo 6 de Mateus e no verso 33, onde ele diz assim: "Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isto vos será dado." Este lançar significa atirar, entregar-se com tudo aquilo que nos preocupa aos cuidados confiantes de que Deus nos ajudará a resolver essas dificuldades. Muitas vezes isto torna-se mais difícil porque começamos por tentar resolver as coisas por nós próprios, ao invés de irmos a Deus em primeiro lugar. E isso faz com que muitas vezes os problemas se avolumem e a ansiedade aumente, criando muitas vezes proporções que acabam por nos transcender. E a ansiedade acaba por virar depressão muitas vezes. É para evitar estas situações extremas que temos de olhar cada dia mais para a palavra de Deus, lê-la, meditar naquilo que lemos, pedir a Deus fé semelhante à daqueles homens e mulheres que encontramos nela
e que vemos retratados naquela galeria de heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. De uma forma mais coletiva, podemos ver o cuidado tantas vezes manifestado por Deus com o povo de Israel, tanto nos momentos em que os ajudava a vencer batalhas, como nos momentos em que os ajudava a superar a angústia e o desespero que eram gerados pelo desterro a que tinham sido condenados como resultado do seu afastamento de Deus, da sua desobediência a Deus, do fazerem a sua própria vontade ao invés da vontade de Deus. Este cuidado de Deus aparece descrito de uma maneira extraordinária no capítulo 40 do livro de Isaías. Vamos ver o versículo 11 em primeiro lugar e depois vamos ver mais outros. Ele é como um pastor que apascenta o seu rebanho e o reúne com o cajado na mão. Leva os cordeirinhos ao colo e cuida das ovelhas que têm crias. Mas os versos 28 a 31 deste mesmo capítulo são ainda mais impressionantes quanto ao modo como Deus se manifesta, quer para com o seu povo no passado, quer como se pode manifestar conosco hoje, nos momentos presentes, no tempo presente. Vê a descrição que vem então nos versículos 28 a 31 deste capítulo 40. Diz no versículo 28, porventura não o sabes? Será que não ouviste dizer? O Senhor é um Deus eterno, criou a terra de um extremo ao outro. Não se cansa nem perde as forças. A sua sabedoria é insondável. No verso 29, ele dá forças ao cansado e enche de vigor aquele que é fraco. No verso 30, até os jovens se cansam e fatigam, e os mais valentes também tropeçam. Depois no verso 31, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, lançam-se como as águias, correm sem se cansarem, andam sem se fatigarem. Sim, amiga, sim, amigo. Deus preocupa-se com cada ser humano. Ele faz a sua parte, mas nós temos de fazer a nossa. Só podemos aprender a confiar em Deus quando temos com Ele uma relação pessoal. Da mesma maneira que aprendemos a confiar no nosso marido ou na nossa esposa pela relação que temos ao longo dos anos com eles, ou como um filho aprende a confiar no seu pai atirando-se para os seus braços, tudo isso depende da relação, de uma relação. Eu vou terminar com um pensamento que reforça esta ideia que é escrito por Ellen White. Ela diz assim: quando tiverem procurado conhecer a sua vontade, a vossa parte na operação com Deus é acreditar que serão guiados, orientados e abençoados ao fazerem a sua vontade. Podemos desconfiar de nós mesmos. Não se deu o caso de interpretarmos mal os seus ensinos, mas façamos até disto um assunto de oração e confiemos nele. Continuemos a confiar nele ao máximo, que o seu Santo Espírito nos vai levar a interpretarmos corretamente os seus planos e a operação da sua providência. Muitas vezes, como dizíamos no início, nós não compreendemos Deus. Muitas vezes estamos tão preocupados em que Deus faça a nossa vontade que nós não conseguimos ver qual é a sua vontade. Por isso, prezada amiga, prezado amigo, relaciona-te com Deus, ora a Deus, pede a Deus que te ajude a compreender a sua vontade para contigo e tu vais ver que tu vais compreender. Querido Deus, somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Precisamos da tua ajuda para ultrapassar, para vencer todas as dificuldades. Por isso vimos perante ti, bom Deus, pedindo-te que tu sejas o primeiro a quem possamos recorrer nesses momentos. Ajuda esta amiga, ajuda este amigo, para que ele possa fazer o mesmo. Fortalece a sua fé e a sua confiança em ti. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. A semana que vem nós vamos ver a nossa lição número 9, a nossa 9ª lição, que tem como título Uma Vida de Louvor. Será que sermos agradecidos, termos um cântico no coração, como se costuma dizer, nos ajuda a vencer as dificuldades? Será? A semana que vem encontramos-nos novamente e vamos descascar esse assunto na nossa lição. Um abraço e até lá.